Oi, hoje o papo aqui é sobre Light Steel Frame. Se você não conhece ou conhece pouco esse sistema, está no vídeo certo, porque hoje eu vou visitar 3 obras com um engenheiro especializado no assunto, para mostrar desde a fundação até o telhado. Para quem me acompanha aqui desde o início no canal, sabe que parte da minha casa é em Light Steel Frame. Aqui é container marítimo, mas esse adendo aqui é Steel Frame e eu posso garantir que o conforto térmico é muito bom, tanto no inverno quanto no verão. Quando eu entro nessa parte de steel, ela está super confortável. E é um sistema que vem crescendo muito no Brasil porque já tem a normatização, ou seja, você pode financiar, é mais rápido, é mais limpo, tem muitas vantagens. Você vai ver nesse vídeo, eu sei que ele tá longo, se você quiser pode até colocar no fast aí, mas não perde nenhuma etapa, porque em cada obra a gente explica alguma parte aí desse sistema. E antes de ir pro vídeo, eu queria muito agradecer você que é inscrito nesse canal, que curte, que comenta. A gente passou de 100 mil inscritos, aê! Vocês não sabem como isso é importante aqui para eu continuar esse canal e muito empolgada para fazer novos conteúdos, então aproveita, coloca aí no comentário o que você quer ver aqui, que é relevante para você, para eu ir atrás de outras obras aí para trazer conteúdo novo aqui, tá bom? Combinado? E se você não é inscrito, por favor, se inscreve e aciona o sino para você não perder os próximos episódios aqui deste canal. Então vamos lá pro vídeo, Light Steel Frame. Eu tô aqui com o Fausto, que é um engenheiro especializado em steel frame, é isso? Você é especialista no sistema. Isso, a gente já está há um tempinho, né? A gente vai para 6 anos no sistema, né, no steel. Estamos na 17ª obra entre concluídas e em execução. Então a gente já tem uma caminhada aí de aprendizado bom já no sistema. E o que te fez ir para o steel frame? Quais são as vantagens desse sistema para você? O primeiro contato foi meio que por acaso. Eu estava numa obra de alvenaria e o meu serralheiro que me convidou para conhecer um sistema diferente, que ele estava fazendo uma ampliação lá na parte de serralheria. Eu tive o primeiro contato com o steel frame, era a ampliação de uma obra comercial. Uma obra de alvenaria, em cima eu estava fazendo em steel, porque daí você não parava o comércio, né? Então o primeiro contato foi ali. Aí a partir dali a gente começou a especializar em cursos, em ler muito livro e tal, até que a gente teve a oportunidade da primeira obra, que é o mais difícil, né? Sempre a primeira é o mais difícil. Aí a partir disso é que a gente viu que é a maneira correta de se construir, né? São materiais industrializados, você tem 4% só de geração de entulho, né, desse tipo de material. Então imagina numa obra de alvenaria você gera em torno de 30% de entulho, ou seja, imagina uma grande cidade, a cada 4 prédios de uns 30 andares, você gera uma montanha daquela de entulho para jogar na natureza, então é muito errado, né? E é mais rápido também para terminar. E é mais rápido. Você então consegue fazer mais casas num ano do que alvenaria. Correto, isso. Então assim, a mais rápido que a gente fez hoje, uma obra de 300 metros, uma casa-terra, em 5 meses, ela é totalmente acabada. Aí esse tempo varia porque às vezes você tem uma obra que tem muito arrimo, né, muito declive ou aclive e tal, mas é sempre metade do tempo, ou às vezes até mais, comparado com a alvenaria. E aí outra coisa da alvenaria que eu escuto muito, eu nunca construí com alvenaria, eu sempre já de cara fugi disso, porque eu sempre ouvi muita reclamação, de quem constrói com alvenaria tem reclamação. É que quando você começa uma obra, você não sabe quando ela vai acabar e quanto que você vai gastar. O steel frame, você consegue precisar isso, né? Exatamente, é mais preciso. Por quê? Porque você consegue quantificar melhor. Então na alvenaria, eu desafio qualquer empresa, qualquer engenheiro, arquiteto, a realmente ter uma precisão grande quanto você gasta de areia, de cimento, uma coisa que usa muito. Porque é difícil isso quantificar, né? Por quê? Porque o reboco ele vai sair às vezes com 5 centímetros, com 7, com 10, então é muito difícil precisar. No steel, quando a gente vai fazer a estimativa inicial orçamentária para o cliente, a gente levanta todos os materiais. Então eu vou saber com muita precisão quanto de placa vai ter, quanto de parafuso, quanto de massa para fazer um tratamento de drywall. Não é que ele não foge, não existe mágica, mas é muito mais próximo. Então por isso que é normal na alvenaria você tem às vezes uma ilusão, a gente corre muito comparativo assim, um orçamento nosso de steel com algo de alvenaria que o cliente teve. Mas esse da alvenaria sempre vem muito genérico, vai gastar tanto por metro quadrado, você faz. O nosso não, o nosso é detalhado, ele percebe que item a item foi levantado para que você tenha essa composição. Então essa variação é muito menor no final. E aí as pessoas falam, né, que o steel frame é muito caro, ficou muito caro depois da pandemia, porque a aço aumentou muito. Acaba não virando uma opção, mesmo para as pessoas que querem construir de forma mais sustentável, mais rápida por causa disso. Mas eu queria que você falasse assim, você melhor do que eu para dizer que o valor do metro quadrado ali na obra não condiz
com o valor que da casa no final, ao longo da vida, né? Sim, Eu penso sim. muito isso, assim, o steel frame tem uma eficiência ótima. Eu posso falar porque parte da minha casa é steel frame e parte é container. E quando eu vou para a parte de steel frame, no verão tá mais fresco e no inverno tá mais quente, e eu acho impressionante. Por Sim, exemplo, sim. eu vou economizar ar-condicionado, eu vou economizar Correto. Um aquecedor na casa. Isso mesmo. É. E aí me fala um pouco da eficiência, assim, é uma tecnologia usada recentemente aqui no Brasil, não é tão antiga aqui, embora a gente já tenha a norma, que é até legal falar sim, isso. já tem NBR. Já tem NBR, mas é usada fora do Brasil faz bastante tempo, ela já está consolidada, né? Sim. Por causa da eficiência dela. Isso, correto. Então, sobre o orçamento é assim, a gente tem contato, né, com construtoras que ainda faz alvenaria, a gente pega uma obra e faz a parte inteira dela, não só de estilo. Como a gente veio da alvenaria, então a gente faz a fundação, a gente faz toda a parte de estilo, faz o acabamento, faz pintura, a gente faz ela inteira. Então a gente tem contato com construtores de alvenaria. E quando a gente pega planilha com planilha, eles estão hoje na mesma margem de preço, tá? Então aqui a gente tem algumas referências de alto padrão que fica em torno de R$ 3.800 o metro quadrado acabado. Isso está ao mesmo preço da alvenaria porque a gente tem contato com construtores. Então quando você pega duas planilhas, hoje já está igual quando você fala o valor direto. Só que como o estilo termina antes, você tem que contabilizar esse dinheiro. Sim. Aí ela passa a ser mais barato. Mesmo que não seja para venda. Se for para venda, você já percebe essa contabilização do dinheiro porque você, na metade do tempo já vendeu, esse dinheiro te gera de juros até a outra ficar pronta. Mas mesmo não contando isso, que seja para você morar, você já está com aquele bem disponível. Então quando você considera isso, ela já ficou mais barata. Fora isso a longo prazo que você falou, se você tem uma eficiência térmica muito boa, que chega a ser de 4 a 5 vezes melhor que a alvenaria, você vai ter redução do ar-condicionado, ou no caso de usar aquecedor, vai redução de aquecedor. Então isso, ao longo do tempo, você vai tendo mais economias. Tá? Fora manutenção, né? Steel frame praticamente não tem manutenção. Não tem. Então, assim, os cuidados referentes à manutenção, muita gente às vezes tem curiosidade, eu preciso reapertar um parafuso, alguma coisa, não. Tá? As manutenções são parecidas com a da alvenaria, ou seja, se por acaso você tem um problema de um vazamento, né, de um cano, você tem que arrumar ele igual na alvenaria. Né? Pintura é por norma, né, fala que você tem que pintar a cada 2 anos a parte externa. Normalmente as pessoas não fazem, mas é igual. Então assim, aqui se não fizer também, não é que você vai ter problema de cara. Então as manutenções são iguais quanto a isso. Quando eu falo de manutenção, eu nem estava pensando nisso que a manutenção de toda casa tem mesmo, mas assim, uma casa de alvenaria tem muito mais propensão à infiltração, por exemplo. A rachadura em parede, porque a terra se movimenta, a gente não percebe, daqui a pouco dá aquelas trinquinhas, rachadura. Mas steel frame não tem isso, você não vai ver isso. Você vai ver se ela for mal executada em termos de mão de obra ou alguns materiais que não são muito bons que também tem. Então, desde que concilie esses dois, não é para ter, então realmente ela vai ser mais estanque, né? E aqui a gente está então na frente de uma casa que você fez aqui de steel frame, que está finalizada externamente, mas lá dentro ainda não, então você vai mostrar pra gente um pouco dessa casa e os detalhes. Isso mesmo. Fausto, então me fala, essa casa aqui quem olha não sabe que ela é de steel frame porque ela parece uma casa convencional. Correto, uma dúvida que sempre o pessoal pergunta é a aparência fica igual, tem alguma coisa que caracteriza, ela não tem. Então sempre desafio as pessoas que quando a casa está pronta, de você entrar e falar isso é alvenaria ou não, desde que você não bata na parede, porque a sensação de toque-toque é diferente, né? Mas então aqui, a fachada dela, como que a gente fez? A gente foi colocado USB, aquela chapa, né, estrutural de madeira, e a placa Glass Rock X, né, que é uma placa tipo Glass Mat, uma placa de gesso para fachada, tá? Aí recebeu textura e tem um revestimento cerâmico também. Então assim, tudo que você faz em um tipo, você faz em outro. Só que o importante é sempre isso estar especificado em projeto, porque quando é algum revestimento de fachada muito pesado, umas pedras especiais, você tem que fazer alguma parte com placa cimentícia, alguma coisa específica, tá? Mas até 60 quilos por metro quadrado você não precisa ter um reforço especial. Tá? Pode ser só a placa Glass Rock X. Tá? Por que você prefere a Glass Rock X do que a cimentícia? A Glass Rock X, ela tem primeiro que ela é mais leve para trabalhar e o fator dimensional dela é muito baixo, é quase zero. O que é isso? Com diferença de temperatura, umidade, ela praticamente trabalha zero. Então com isso você tende a ter menos chance de patologia.
Tanto é que o próprio fabricante orienta a instalar a placa hoje sem junta de dilatação. Ela instala igual uma placa interna de gesso, porque realmente ela trabalha muito pouco. Então a chance de ter um problema, né, de fachada diminui. Não que a cimentícia você vai ter problema, mas qualquer errinho de alguma instalação, alguma coisa, tem mais chance de ter. O isolamento térmico dela é melhor também? O isolamento térmico dela é melhor. Você percebe quando ela está no sol, uma cimentícia no sol, ela esquenta bem. E ela não, como ela tem esse véu de vidro, que é um véu branco, ele praticamente não esquenta, né? E ela tem na composição dela produtos impermeabilizantes. Então eles duram até 6 meses expostos na fachada. E o fabricante de cimentícia, de alguns, né? Porque tem alguma cimentícia que é específico para ficar exposto, né? Os que não são, eles orientam a ficar até menos tempo do que isso. Legal, então vamos ver aqui os detalhes da casa. Então aqui a gente tem um revestimento grande, aqui, uma peça de porcelanato grande. Então você vê que assim, aqui que está aberto você percebe, né, que ainda está o estilo, mas quando você vê ela acabado, você não percebe a diferença, né? Todos os acabamentos ficam iguais. Essa casa aqui que falta nela? Essa daqui a gente priorizou essa parte externa, tá? Está colocando esquadria agora, que é uma casa que tem financiamento do banco, então tem que ter as porcentagens certas, as sequências certas para estar recebendo. Então a parte interna ainda não foi feita, está só no aço, então dá para perceber como é que é a estrutura. Então aqui a gente ainda percebe o USB, né? Então aqui essa casa a gente ainda usou o USB na parte externa, ele não é obrigatório, tá? Mas a gente ainda usou. Então em toda a parte externa tem. Esse aqui é o projeto. Isso, essas são as imagens. E aí toda a estrutura Isso, aí toda a estrutura aqui é no sistema engenheirado que a gente fala, né? O projeto seu arquitetônico ele vai para um software de cálculo, de steel frame, e aí ele gera várias peças estruturais, né? E aí isso a máquina corta e ele separa em painéis. Então no steel você trabalha com painéis. O que é isso? São pedaços de paredes. Então, para ficar leve. Então, para você não depender de muque, né, de caminhão pesado, você trabalha com pedaços de paredes que chamam painéis, e isso a fábrica já manda tudo organizado, tá? Então, a gente pega um painel como esse aqui, por exemplo, então ele vai daqui até ali o final. É esse painel aqui. Então aí você tem algumas peças estruturais nesse painel. Essa treliça que você enxerga na vertical, ela é um contraventamento do aço. O que é isso? Toda estrutura de aço ela tende a movimentar com o esforço do vento. Então isso aqui ele ajuda a travar a estrutura do aço. Isso aqui é uma verga de porta, né? Igual a gente tem na alvenaria, que a gente precisa fazer uma canaleta, né? Com uma barra de ferro. Você tem essa peça treliçada aqui que funciona como uma verga. Aí você tem os furos de passagem. Em todo o aço você tem os furos de passagem, que é para passagem elétrica, hidráulica. E já é pensado ser no centro, porque essas tubulações quando passam no centro, você tende a ter menos chances de furar essa tubulação quando você vai fixar a placa, né? Porque o parafuso ele é curto, então não pega a tubulação. Então tudo é muito pensado, né? O steel já tem 190 anos aproximadamente de criação, então o sistema é super consolidado no mundo inteiro, então toda vez que você acaba conhecendo cada vez mais dele, você vê que realmente tudo é muito bem pensado, né? O pessoal comenta assim, a parede é oca. Isso é ótimo que ela seja oca, porque ela é oca para passar os sistemas, todos os sistemas, hidráulicos, elétricos, ar-condicionado, e para ter a lã. A lã fica bem nesse meio aqui, ou seja, para ter uma eficiência térmica e acústica, então por isso que a parede é oca. Aqui você enxerga as tesouras, né? Então você enxerga o telhado. Então no steel, o último pavimento, aqui no caso é o térreo, é o último pavimento. Quando são 2 pisos, né? O último pavimento é o segundo. Não existe laje naquele último. Você tem a estrutura do telhado, então qual você vê ali as tesouras, e já vem a telha, que ela é uma telha de semi-sanduíche. Só tem uma chapa metálica na parte de cima e na parte de baixo é isopor, tá? Então não tem laje. Então aqui, como é uma casa térrea, dá para perceber a laje na parte da caixa d'água. Aí tem uma laje para você entender como é que é.
Então uma laje no steel nada mais é do que uma peça estrutural, que é uma treliça, né? Aquela peça do telhado era uma tesoura, que ela tem inclinação do telhado. A laje, ela é reta, né? Então normalmente ela tem uns 40 centímetros de altura, treliçada. A estrutura da laje é isso, não tem concreto, não tem o ferro de vergalhão, nada disso. E em cima dela vai uma chapa estrutural, que pode ser de OSB ou de cimentícia, tá? E em cima já vai o piso. E aí o piso, normalmente, em casas, a gente faz um contrapiso, que é aquela massa farofa, só para ter uma sensação melhor de pisada, assim, de parecer com a laje convencional, tá? Mas o conjunto estrutural da laje é só a peça estrutural e a chapa de USB. Quantos metros quadrados tem essa casa? Essa casa tem 374 metros. Grande, né? É. E aqui, só é uma curiosidade, como é muito mais prático o estilo, né? Esse cômodo eles mudaram. Aqui era fechado, tá? Porque a entrada do quarto é ali. Aqui é o quarto do casal. Aqui atrás o closet e o banheiro. Aqui era fechado e a entrada do quarto era por lá, pelo closet. Aí, durante a obra aqui, eles falaram, vamos mudar, então para você ver como é muito mais prático. Se fosse alvenaria, seria quebrado, gerado entulho. Aqui essa parede não é estrutural, para sorte deles, porque ela não tem apoio em cima. Então, foi só abrir um vão aqui e fechar com aço ali, assim, super prático. Assim. Você demorou 1 hora para fazer tudo. Então, nada a diferença como andar pela casa para você entender a circulação. Sim, e depois você percebe, né, o que melhor mudar, né? E aqui dá uma ideia da parte hidráulica, né? Então a gente utilizou tudo tubo de PVC mesmo, tá? Então não usamos o PEX. O PEX a gente tem uma dificuldade muito grande na nossa região aqui de ter todo o material. Você acha uma parte dele fácil, uma parte não. Então por isso que a maioria das obras a gente utiliza o PVC mesmo. Que pena, tá? né? O PEX é tão legal. A gente acha. Mas funciona bem o PVC? Funciona sim. Então, como ele estava falando, passa tudo por aqui, tem os furinhos nos perfis para passar. Toda a hidráulica e a elétrica vem aqui por dentro da parede, que ainda vai receber, para quem não entende aqui, a lã de vidro que vai isolar, Isso. mais o gesso acartonado, que a gente vai ver uma parede aqui como se fosse uma casa convencional. É feito travamento ainda depois nas peças hidráulicas, elas não podem ficar soltas, tá? Porque vira e mexe ocorre diferença de pressão por causa da água ser pressurizada, senão fica fazendo barulho. Então ela toda depois é travada com espuma expansiva, com algum suporte extra, tal, ela tem que ficar toda fixa. Tá? Aqui, só por curiosidade, tudo tem que ser pensado em projeto. Então aqui vai ser um nicho de shampoo. Aqui vai ter uma hidromassagem, aqui é hidromassagem, tá? E aqui é um nicho de shampoo. Então tudo você já tem que ser pensado em projeto, tá vendo? Para já vir todas as peças estruturais prontas. Porque senão a gente tem retrabalho em obra para fazer isso, você tem que fazer reforço e tal. Então todos esses detalhes é importante. Então a diferença, uma das grandes diferenças da obra industrializada, que o steel é uma delas com a alvenaria, é que realmente o projeto tem que ser muito bem feito, muito bem detalhado. Porque como já vem tudo pronto da indústria, o aço, qualquer mudança depois é retrabalho. Fala um pouquinho sobre essa membrana, que é hidrofugante. Para que ela é importante aqui nesse sistema? Tá, ela é passada, toda a parte externa vai ela, tá? É que aqui, como tem uma sacada do lado de fora, quando é assim, a gente tem que virar ela um pouco aqui para dentro, tá? Então qual que é a função dessa membrana hidrófuga? É como se fosse uma analogia, como se fosse parecida com a pele humana, ou seja, ela impede que a água entre, então qualquer tipo de umidade ali que venha, né, de fora, entre, só que ela permite, no sentido contrário, o vapor de água. Por que isso? Porque se ocorre, as paredes ocorrem condensações também, igual o vidro do carro, né? O vidro do carro num dia muito frio, do lado de fora dele está frio, do lado de dentro está quente, então ele condensa pelo lado quente. As paredes ocorrem isso também, elas condensam, só que elas condensam só nessas placas de fora. E aí quando o dia começa a sair o sol, ela permite a respiração. Então, por isso que ela permite o vapor de água no sentido contrário dela. Então,
essencial para esse tipo de construção, para wood frame, para várias tecnologias, é essencial isso. Ela tem um revestimento na fachada inteirinha, não se embrulhasse a casa assim com esse produto. Isso quer dizer que também é muito bom para a nossa saúde, né? Porque você mora num lugar muito úmido, frio, é uma tecnologia excelente. Sim, você percebe muito em casa de veraneio. Casa de veraneio é comum, às vezes, ficar um mês parado, quando você entra tá com cheiro de mofo. Porque como ela não tem essa tecnologia, né, de expulsar esse vapor de água, ele fica ali dentro, né? Você precisa abrir a janela para circular o ar ao contrário, né? Então aqui é um exemplo do que vem do radier, né? Então esses tubos aqui é um exemplo, né? Então assim, tudo que é de chão a gente já tem que vir. Então toda a parte de hidrossanitário, aquele tubo de elétrica que vem lá do poste de entrada, né, de dados e de elétrica já tem que estar passado. Então tudo que vem do chão já tem que estar no radier. Porque o restante que vem pela parede aí faz depois. Então isso tem que seguir realmente bem certinho mesmo o projeto para ele casar tudo depois, né, no seu local certo. Então vamos ver um radier. Quais são as particularidades aqui, então, da fundação numa obra em steel frame? A fundação no steel frame normalmente é o radier, né, que é essa fundação rasa que chama. Normalmente não tem estacas, né? Então, ao contrário da alvenaria, né, que você tem aquelas estacas, viga baldrame, nesse normalmente é um radier só, tá? Aí vai variar muito da questão do projeto em si, ou seja, se você tem algumas cargas concentradas, você tem um vão muito grande, né? Um vão livre muito grande, às vezes você tem alguns pilares, você tem um pórtico de aço pesado, por exemplo. Aí nesses pilares você precisa ter uma estaca ou então um bloco de apoio. E normalmente o radier tem malha dupla, então essa malha vai variar um pouco a espessura dela de acordo com cada projeto. E isso só é possível porque a estrutura está toda... o peso está todo dividido na estrutura toda e não é tão pesado como uma alvenaria, por isso que a gente consegue fazer esse radier. Correto, é isso mesmo. O radier ele tem essas duas malhas duplas e a resistência dele por igual, né, em toda a área. Então o steel, como as paredes todas recebem cargas, praticamente todas recebem carga, então é uma carga distribuída. Então por isso que daí é possível ser no radier. E aí me conta, que estava falando aqui você impermeabiliza antes do contrapiso, conta um pouco aí. Tá? Isso, então como que a gente faz? Depois que a gente fez o concreto todo do radier, a gente impermeabiliza ele nessa etapa, ainda no concreto, com argamassa polimérica mesmo, né, aquelas que tem várias marcas, né, mas o Via Plus 1000 é um tipo, né, tem da Quartzolite também. Mas enfim, esse produto, argamassa polimérica. Então, aí depois que você impermeabilizou o radier, a gente vem com um contrapiso. Então é possível ver até a diferença aqui, né? O contrapiso é esse daqui, ó. Então aqui está o concreto, né? O radier, aqui está o contrapiso. Então a gente impermeabiliza antes do contrapiso. Aí depois vem o contrapiso, então com isso não tem risco de estragar a impermeabilização, porque o contrapiso vira também uma resistência mecânica. Que daí você pode trabalhar aqui em cima que não vai estragar a impermeabilização. Então você já garante que sua área toda da casa não tenha problema com infiltração. Tá? Mas, se não for fazer dessa maneira, na área inteira, tem que fazer pelo menos aonde vai as paredes. Tá? Porque às vezes pode ser uma área muito grande e tem uma questão de custo mais alto. Então pelo menos aonde passa as paredes você vai ter que fazer uma faixa de uns 20, 30 centímetros dessa argamassa polimérica também. E entre a estrutura metálica e o radier, o que você coloca? Isso, então tem uma preocupação muito grande do aço, né? O aço ele não pode ter contato com terra, não pode ter contato com concreto, porque mesmo sem umidade, assim com uma água, ele vai gerar uma corrosão. O concreto, o cimento vai gerar uma corrosão no aço, então tem que ter essa proteção. Então, uma segunda proteção, a primeira é aquela argamassa polimérica que a gente falou, a segunda é o aço que vai estar em contato com o cimento, né? A gente precisa proteger com essa manta, a gente protege com essa manta aluminizada, uma manta asfáltica, né, que a gente coloca no pé ali do aço, em volta do aço, tá? Então essa tem uma função muito importante de
isolar esse contato para evitar a corrosão, que está até na norma, na NBR do Steel cita isso. A gente coloca também a banda acústica na parte de baixo dessa lã, dessa manta. Primeiro que ela gera uma proteção mecânica, só nisso da gente arrastar um pouco a parede para lá ou para cá, poderia danificar a manta. Então ela já ajuda um pouco nisso e ela tem a função acústica. Então qualquer imperfeição no piso, como esse painel é pesado, ela é como se fosse uma borrachinha, então ela comprime essa borrachinha e você garante uma parte acústica boa e uma vedação boa do aço com o chão. Tá? Então são essas duas partes que a gente faz do aço com o radier. E você me disse que essas paredes aqui vão ficar encostadas nesse muro. Isso, então aqui, essa casa, como tem partes dela nas duas laterais, essa lateral praticamente inteira, a casa vai ficar encostada nesse muro, no muro de alvenaria, né? O fundo e ali. Então a gente se preocupou em impermeabilizar todo esse muro, tá? Vamos impermeabilizar para a parte de trás, uma tinta emborrachada. Só que o fabricante pede para a gente proteger o aço do contato com o muro. Então a gente coloca a placa, a gente coloca a membrana Tyvek, tá? E coloca a placa. Então a gente, no caso aqui, a gente está usando a placa Glasrock, né? Então, aí se for ver aqui, a gente tem a membrana e a placa Glasrock. Ah, a placa já está aqui. Já está aqui. Então aí a gente vai passar um base coat também, como uma segunda camada de proteção, para daí sim ele ficar encostado na parede. Tudo isso para proteger o aço, que é o principal nosso, né? Que é a estrutura e que é o que não pode correr o risco de corrosão. Que já é galvanizado e com toda essa proteção ele dura o quê? Mais 300 anos? No Isso, dizem questão de 300 anos, assim tal, mas assim, realmente, por várias gerações, daí você proteja ele, né? Que ele é o principal. Essa é outra casa, Fausto, que está em outra etapa, conta pra gente. Isso aí, essa daqui ela está na etapa assim, a parte externa, ela está no base coat, então a próxima etapa externa vai ser a textura. Aqui a gente tem um outro tipo de laje comparado com aquela que a gente viu na casa anterior, que lá era uma laje treliçada, né? Aquela viga treliçada, que é uma laje box. E por que você escolheu essa aqui e a outra lá? Essa daqui é por questão de pé direito. Aquela lá, ela ocupa um pouco mais de espaço, ela é um pouco mais larga, então para esse projeto específico utilizou ela para otimizar. E por causa do telhado ser inclinado, então ela ia encaixar melhor, ela ia ficar um pouquinho mais fina, assim. Então teve uma definição por ela, por isso. E aqui na parte interna, a gente está nessa etapa tratando o drywall. Aqui está sendo instalada a escada vai ser em aço, né, laminado, com madeira, tá? E nos banheiros a parte de piso e revestimento. Legal, mostra ali a lã de vidro. Ah, sim. Um pedaço aqui. Então aqui a gente já percebe como está mais fresco que lá fora, porque a gente está com todo o isolamento feito. Isso, principalmente pela lã e por esse vácuo, né, que existe no meio dos montantes, né? Essa a gente está utilizando a lã de vidro, que hoje em dia ela tem uma tecnologia especial que ela já não coça mais como coçava. Isso, Então, e para você a lã de vidro é a melhor? É melhor. A lã de vidro e a de PET, elas são parecidas em termos de eficiência, mas a de vidro ainda é um pouco melhor. E aí a de rocha são para coisas específicas, tá? Então a gente coloca alguma coisa específica numa lareira, por exemplo, que é coisa de alta temperatura, e você precisa ser de rocha. E aí você usa essa placa que chama Performa porque dá para pendurar qualquer coisa aqui sem preocupação. Isso, essa Performa é muito boa, a gente coloca em área seca praticamente toda ela. Então ela aguenta de fixações de objetos 50 kg por bucha. Então isso é bastante. Se você imaginar uma TV hoje no mercado, mais pesada não vai ter 100 kg, mas vamos supor que tivesse. Com 2 buchinhas só direto na placa, sem pegar no aço, com 2 buchinhas você já suporta. E ela também é resistente a impacto. Ela é muito boa de resistência a impacto. Aí só no caso de armários muito pesados, tipo o de cozinha, armário de prataria, ou de um escritório em que vai ser ao longo do tempo colocado muito livro, então aí nesses casos a gente faz um reforço. Aí ou você usa 2 placas Performa, ou você usa uma placa que chama Hábito,
que ela resiste 100 kg por bucha, só que essa é uma placa um pouco mais difícil, que ela é importada, então tem algumas soluções para esse objeto muito pesado pendurado. Então aqui já é possível ver toda a parte de elétrica e hidráulica totalmente pronta. Essas mangueiras amarelas são mangueiras de elétrica e as mangueiras laranjas são de automação. Essa casa tem bastante automação. E quanto tempo essa aqui tá sendo feita? Essa casa aqui, ela tá com de 5 para 6. De 5 para 6 meses. É. Essa casa, ela teve um arrimo bem grande aqui no final, então teve um tempo, não era um terreno plano assim, que você ganharia esse tempo, né? Então a gente perdeu um mês e pouco só nessa parte de arrimo, né? E quantos metros quadrados ela tem? Essa casa aqui tem 320 metros quadrados. E aqui já está com revestimento, então. Isso, é. Então esse banheiro, o que é importante do banheiro, né? A impermeabilização. Então aqui a gente está usando a placa Perform RU, tá? Sem USB, que é aquela mesma performance lá do lado de fora, bem resistente, só que resistente à umidade. Só que o fabricante pede para impermeabilizar mesmo assim. Então todas as paredes estão com essa impermeabilização branquinha que dá para ver aqui, que é uma manta líquida. No steel não dá para usar argamassa polimérica, aquilo que a gente usa no radier, porque ela não é flexível o suficiente. O steel ele trabalha mais. E o que é isso aqui que você usa então? Essa é uma manta líquida. Tá? É uma manta líquida, ou pode utilizar aquela PU, né, que é líquido, mas a gente usa a manta líquida e tem vários fornecedores. Por quê? Porque ela é muito mais flexível. Tá? Então a gente reveste todas as paredes e depois o piso. Então a gente costuma faz a parede primeiro e ainda não faz o piso. Por quê? Nisso do azulejista trabalhar aqui, ele acaba danificando. Aí a hora que ele termina, até essa altura, a gente vem, impermeabiliza, do jeito que está aqui agora, para daí liberar o piso. A gente faz em 2 etapas. Tá? Entendi. O forro, a gente segue a orientação do fabricante também, ele pede forro ST para áreas molhadas. Tá? Muita gente acha que deve ser a placa RU, porque é resistente à umidade. Não, porque ela é uma placa mais mole. Ela estando na vertical, na parede é uma coisa, ela estando no teto, que ela trabalha, né, com a gravidade, é outra. Então a RU não é recomendável para forro de banheiro, sim a ST mesmo, aquela comum. Tá? Mas aí ela é resistente à umidade? Ela é resistente à umidade. Então para essa umidade de banheiro normal, residencial, ela resiste. Se é uma coisa comercial, por isso que você tem que sempre consultar o catálogo técnico. Se é para algo comercial, vamos supor, uma academia, que utiliza muito, já é uma outra. Então você tem que ver sempre a especificação do fabricante. Importante sempre ter ventilação no banheiro também, né? Porque nada sempre melhor que um ventinho para secar. Isso, é sempre ideal, né, ter. Aqui é um exemplo de um nicho de shampoo, né? Que daí vai vir uma pedra, né? Ele já vai vir pronto da marmoraria, já com acabamento. Então ele só encaixa e cola aqui. E aqui então tá pronto agora para depois do gesso. Agora é para pintura. Isso. Então já está tratado, né? Já está tratado as juntas. Essas partes estão tratadas, já está liberado para pintura. E o forro aqui decidiu por forro inclinado. Essa daqui para a área seca a gente usa bastante essa placa, que é a placa de forro leve, né? Aquela placa leve. Aqui já está tudo, né? Parte hidráulica, parte de ar-condicionado, elétrica. Aqui são as paginações de piso, né? Então todo banheiro já tem certinho as paginações. E essa daqui é o projeto de paginação de placas que a gente faz. Então o único projeto que a gente faz é esse, que tanto tem a especificação de qual placa que vai em cada lugar, de acordo com a necessidade, por questões de fixações, por questão acústica, por questão de umidade, então a especificação da placa e a paginação. Então a gente já faz toda a paginação de todas as paredes, que isso dá uma otimização muito grande nossa na questão de perda de material. Então a gente percebe, tanto é que a gente escolhe às vezes assim, para aproveitar o máximo possível, a gente pega uma área de closet, por exemplo, algumas sobras um pouco menores, a gente faz com elas, porque vai ficar escondido atrás do armário mesmo, tá? Apesar de ter muita junta, mas
se reaproveita muito, assim. Então a gente tem um ganho e um ganho de produtividade na execução também. Porque o montador não precisa ficar pensando, vou sair com uma placa inteira aqui, um pedaço ali, eu preciso resolver as quinas de janela, que ela não pode dar no encontro, a emenda da placa, você tem que sempre estar fazendo um C. Então a gente já resolve tudo isso no projeto, para ele ser um robô mesmo montando. Então a gente teve um ganho de produtividade em torno de uns 25%. Que legal, e aí não tem desperdício quase. E com muito pouco desperdício. Então tivemos um ganho bem grande. E a gente faz essa paginação de tudo, parte de fora e interno também. E aqui é o quarto que ele vai ter essa vista. E aqui é o quarto, com essa vista bem feia. Muito bacana, né? Eu realmente acho o Light to Frame um dos melhores sistemas. E hoje em dia, se já era uma preocupação antes, a gente fazer uma casa segura aí para nossa família, hoje a gente precisa pensar nos eventos climáticos extremos que vão acontecer com maior frequência aqui no Brasil, né? E esse tipo de construção é feito no Japão, é feito nos Estados Unidos, onde tem terremoto, onde tem muito mais vento que aqui, furacão. Então agora, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que repensar a forma de construir, pensando também na segurança da nossa família. É isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha deixado um comentário aí pra mim, nem que seja de parabéns, passou de 100 mil, aê! Até os próximos vídeos, valeu!